Esse episódio que passou a ser divulgado ontem, eu penso que é apenas o início do que pode vir de divulgações outras que podem não ficar restritas à figura dos juízes e instrutores, como nas divulgações de ontem. E quanto mais próxima a divulgação chegar do ministro, na minha opinião, mais grave vai ficar a situação. Existe um princípio que creio é muito relevante, que é o princípio do sistema acusatório. Ou seja, num cenário de investigação ou de processo criminal, o juiz ou o ministro, o relator, ele deve se comportar numa posição de inércia para que toda a carga probatória desfavorável a um réu ou investigado parta do estado de acusação, que é o Ministério Público. E sempre que essa iniciativa probatória partir do julgador, nós já estaríamos num terreno de inconstitucionalidade ou de ilicitude. Me parece, doutor, que aí a gente não está falando só do que foi revelado desde ontem, mas de questionamentos à estrutura desse inquérito há bastante tempo. Antes de a gente ampliar, eu vou só passar a palavra ao doutor Magadan para a gente fazer uma primeira introdução no assunto. E se a gente conseguir colocar na tela de novo a enquete, porque a gente vai a partir daí ampliar. Doutor, da parte do senhor, quando o senhor vê essas primeiras informações que surgiram pelo jornal Folha de São Paulo, envolvendo a atuação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes e da circulação de informações com justiça eleitoral, lhe parece que tem algo fora da lei ou ali, pelo que o senhor viu até agora, está dentro da lei? Eu vou começar concordando com o colega Peruquim, que eu acho que ainda é prematuro, diante de tudo que nós estamos vendo, mensagens que chegaram até o momento e que são reveladas, que ainda podem vir outras, e isso pode mudar o cenário, mas eu vou ser um pouco mais assertivo em relação ao que eu li e ao que eu ouvi das mensagens trocadas. E me parece que não há uma ilegalidade, eu colocaria dessa forma. Eu não, pelo menos, vi uma ilegalidade que possa ser atribuída ao ministro Alexandre de Moraes. Podemos discutir até a questão da comunicação, a questão da informalidade, por exemplo, e isso, de certa forma, também se deve a uma superposição em relação ao fato de termos um ministro na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF. Isso, na verdade, é constitucional, está dentro do nosso sistema, está previsto, é um desenho constitucional, mas certamente causa esse tipo de espécie no momento em que há um fluxo de informações. E ali, de fato, um assessor de uma instituição, de uma entidade, que é o Supremo Tribunal, está falando com outro, de um outro tribunal, mas que respondem ao mesmo ministro, ainda que em situações diferentes, uma na condição de relator, condutor de um inquérito, e na outra na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então aí, de fato, pode se discutir a questão do que está se chamando de um rito, ou talvez de uma informalidade que possa ser passível até de uma correção, de algum tipo de situação em que se possa estabelecer regras de ofícios, por exemplo, que talvez tivesse até evitado toda essa discussão. Mas, em princípio, salvo melhor juízo, até gostaria de ouvir o professor Peruquim, mas eu não vejo uma ilegalidade, não vejo uma violação da lei, na medida, sobretudo, de que nós considerarmos que as informações obtidas e as informações que são levadas para relatório e depois ao processo são públicas, são postagens, são publicações de pessoas que vinham sendo investigadas no âmbito do inquérito presidido pelo ministro Alexandre de Moraes.